Então, vamos falar hoje sobre o ascendente em Gêmeos, né? Principalmente nessa relação da aparência. Bom, já vou adiantar que não vai ser muito fácil, porque os signos de ar, ou principalmente os signos que têm mais humanidade, eles vão ter mais dificuldade de ser expressos na aparência, ou pelo menos da gente conseguir identificar esse processo na aparência, né? De manifestação. Porque quando a gente olha para um animal, a gente percebe que são características bem diferentes das características humanas. Então, quando a gente olha para um humano, com o que que a gente está comparando? Sempre com alguma aparência de algum outro ser vivo. Então, quando um ser humano ele tem uma aparência zodiacal de um animal, do zodíaco, né? Zodíaco, inclusive a própria palavra traz, que são a roda dos animais, a gente vai ter alguns signos que eles são um pouco mais humanos. O mais humano de todos, com certeza, é Aquário, né? Mas a gente vai ter os outros de ar, Libra e Gêmeos, com características semelhantes. Principalmente Gêmeos, ele vai ter a característica das crianças, porque Gêmeos é um signo das duas crianças, principalmente. Então, a principal característica do ascendente em Gêmeos é a jovialidade, é uma aparência geralmente de muito menos idade do que se realmente tem, ou alguma relação de brincadeirinha, alguma relação mercurial. Então, é um signo de ar, pode trazer traços mais leves, um rosto com um olhar, um olho menor, um olho mais redondinho, alguma coisa assim, que vai aparentar menos idade, que vai aparentar um pouco mais inocência nessa relação da aparência, mesmo que a pessoa não seja inocente, mas vai aparentar bem mais, né? Então, eu já abri novamente nosso site, nosso querido site, né? Vou compartilhar melhor aqui com vocês a tela. Então, a gente vai fazer sempre a mesma comparação de Sol e de ascendente. Vamos abrir alguns mapas. Não abri nenhum até agora. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Consegui? Deixa eu ver se está certo. A tela tá. Uhum, ok, então eu vou abrir aqui o ascendente em Gêmeos, né? O primeiro, que é o da Lady Gaga, a gente já tinha visto na aparência de Áries, né? Como eu falei, ela tem traços bem diferentes, né? Ela tem uma aparência um pouco de Sagitário, né? Um pouco mais alongada, jupiterina, coisa assim mais. Eu acho que, se não me engano, é o Júpiter em Peixes que ela tem, né? É o Júpiter em Peixes no meio do céu, então isso vai acabar transparecendo mais por ser animal, né? Por ser um signo animal. E o Mercúrio dela, no caso, que é o ascendente, também está próximo de Júpiter, está em Mercúrio aqui em Peixes, né? Então vai trazer bem mais essa aparência. E o Júpiter, ele alonga tudo, então são olhos grandes, boca grande, nariz grande, é uma aparência mais redondinha. Então tem um pouco de ar e do elemento água, uma carinha de peixe, né? Então a gente vai trazer novamente essas características mais do animal em si do que propriamente no signo humano, né? Que é bem difícil. O próximo da nossa lista é o Elon Musk. Ele é, assim, bem forte, né, nessa aparência, é um pouco mais forte, né, nessa aparência de ascendente em Gêmeos. Se eu não me engano, ele tem Asperger, né? Então, eu já vi muitos mapas de clientes com ascendente em Gêmeos, Sol em Gêmeos, coisas muito fortes em Gêmeos, que trazem essas ao autismo, ao Asperger, alguma coisa assim, tá? Não é um grande marcador, indício disso, é só uma coincidência, tá? Muito grande, muito forte. Esse aspecto mercurial aí, né? De fato traz algumas questões ali de um mundo interior, uma forma diferente de lidar com as coisas, né? Enfim. E ele também tem uma aparência bem mais jovial do que ele realmente é, né? Ele é de 71, então, assim, ele realmente parece bem mais novo. Os olhos, assim, bem redondinhos, uma cara de menino ainda, né? Como se fosse um plano de fundo ali de uma criança, sabe? Então, e ele tem o Sol em Câncer. Vamos dar uma olhada no mapa dele? O Mercúrio, ele também está em Câncer, então puxa alguns traços lunares, e a Lua está no signo mercurial. Então, realmente vai oscilar entre Câncer e Lua, no caso, e Mercúrio, Gêmeos e Virgem. Então, é um rosto mais simétrico, mas ao mesmo tempo, assim, são dois elementos bem mais infantis, né? De jovialidade. A Hillary Clinton também tem um rosto de menininha, né? Ela tem o Sol ali em Escorpião,
Então, pode aparentar um pouco mais, assim, desse aspecto marcial, mas ainda não transparece tanto na aparência dela. Vamos ver o Mercúrio? O Mercúrio também está em Escorpião e o dispositor está em Leão. Bom, da aparência dela, o que a gente pode falar é que realmente parece bem mais Gêmeos, né? O rosto redondinho, ela, por mais já tenha uma certa idade, ela tem um rosto jovial, embora tenha procedimentos estéticos envolvidos, mas tem essa característica, né? E dos traços de Escorpião, aqui não vai aparecer tanto a questão da sobrancelha, talvez por conta da idade, mas é um olhar que chama muita atenção. O signo de Escorpião, ele vai ter essas características, tá? A Amy Winehouse também tem ascendente em Gêmeos e o Sol em Virgem. Então a gente vai ter dois aspectos mercuriais muito evidentes aqui para Amy Winehouse. É claro que a gente vai ver a questão de genética dela, né? Então os traços dela também são bem voltados para a genética. E ela vai ter o que angular aqui? Ela tem a Lua, Júpiter e dois geracionais angulares, né? E o Júpiter em Sagitário, que regendo aqui a casa 7, pode ser um dos pontos característicos dessa aparência mais alongada que ela tem, né? Uma aparência assim de boca grande, nariz grande, que realmente tem uma expressividade maior, mas pode ver que o corpo dela é bem mercurial. Então ela vai ter um corpo mais magricelinho. Claro que ela tem uso de substâncias e o histórico, né, que dificulta isso um pouco, mas de qualquer forma, ainda assim tem essa tendência, né, de expressividade. Aqui, o próximo ascendente de Gêmeos que a gente também já viu quando a gente estava olhando sobre Áries, né? Que é a Kristen Stewart. A aparência dos chifres do carneiro, símbolo, né? Ficam bem em evidência aqui na aparência dela. E o rosto mais jovem, uma aparência bem menor. Ela é de 90, né? 1990. E ela tem aqui o Marte também no signo de Aquário, Marte angular. Então, a da aparência marcial é um pouquinho da angularidade aqui no maxilar, né? Então, vai puxar um pouquinho essa relação de Ari-Ares, né? Então, ela tem uma aparência ariana e uma aparência ariana bem jovial. O Will Smith também tem essa aparência jovial, né? Ele tem ascendente em Gêmeos com o Sol em Libra, então ele vai ter bem mais os traços humanos. É muito mais difícil da gente identificar, tem cara do quê, né? Não tem cara de nada, ele tem um rosto mais jovial, um rosto humano, ele é alto, ele é alongado, tem muito essa relação do ar no mapa dele, né? Essa relação do o ar, ele vai trazer mais movimento para os traços, né? A pessoa vai ser mais alongada nos traços dela, né? Então ele vai puxar essa aparência aí. E ele tem o dispositor, o regente desse ascendente, né? O Mercúrio, junto com Vênus. Então, Mercúrio e Vênus em Libra. Então, é uma aparência venusina também, acentuando a aparência humana. A Pamela Anderson, ela também vai ter essa cara de criança, né? Embora ela já esteja bem esticadinha também, mas é o rostinho redondo, os olhinhos e tudo, né? E ela tem o Sol em Câncer. Ela também, de angularidade, vai ter Vênus em Leão. Então, pode puxar alguns traços leoninos, talvez o cabelo, a pompa, o gosto com as coisas, né? E um olhar um pouquinho mais agateado, mas acho que ela teve bastante procedimentos estéticos, né? A Sandra Bullock é bem interessante porque ela até tem essa aparência de um pouco menos idade, mas ela tem uma certa angularidade, né? Um rosto mais expressivo, uns traços mais bem marcados. E ela tem o Sol em Leão. E esse Sol, esse ascendente, também tem o Marte e a Vênus colados aqui, né? Então, é muito bonita. Tem o Saturno também angular, então vai trazer mais angularidade nos traços, né? Isso que eu estava falando. O Marte, ele vai trazer no maxilar, principalmente. Um rosto mais quadrado é questão de Saturno, né? E Vênus não vai perder a feminilidade mesmo com tudo isso. E de qualquer forma, também os traços de leão, o olho um pouco mais agateado, mas é um rosto assim que expressa algo solar, algo real, parece um rei, né? Vamos para a próxima. A Lindsay Lohan tem bem carinha de criança, né? Vamos combinar. E ela tem o Sol em Gêmeos, o ascendente em Gêmeos, o Sol em Câncer novamente, que a gente vai ver bastante essa repetição, né? Ela vai ter Júpiter um pouco angular, né?
Não lembro se ela tem os seios fartos ou não, agora eu não vou me recordar, mas é uma das características que pode estar trazendo, né? Além desse rosto bem arredondado e bem suavizado. Os traços aquosos, né? Os olhos maiores também ficam bem marcados, o cabelo mais liso. Kutcher, ele vai ter mais signos humanos para a gente estar analisando, porque o Sol dele está em Aquário. Olha quanto planeta angular. Ele tem Sol, Vênus, Lua aqui angulares e o dispositor em Aquário. Então, Júpiter no ascendente, muita umidade, né? Então, ele tem uma certa angularidade, o que é bem engraçado, né? Talvez pela própria relação ali, deixa eu ver, talvez o Sol traga uma angularidade para ele, mas ele é considerado bem galã, né? Então, talvez essa relação mais feminina, aquosa, tragam ele para essa categoria de galã aí. Deixa eu ver aqui. Mick Jagger, ele tem um aspecto bem saturnino mercurial, mais seco, né? Acho que desde sempre. Não sei quanto tempo faz que ele tá assim. Aí ele tem o Sol em Leão. Olha o Saturno aqui no ascendente. Tinha que ter alguma coisa para ele ter esse aspecto mais seco. Não tem como. Aqui, o Sol a 2 de Leão, Júpiter em Leão, Plutão em Leão, Mercúrio em Leão. Então, ele vai acabar puxando bastante essas características leoninas e o Saturno, não tem como, né? O Saturno, quando ele aparece na aparência da pessoa, ainda bem que ele não perdeu o cabelo, né? Acho que a força leonina ali acaba facilitando essa questão do cabelo, cabelo dourado, um cabelo com ondas, um cabelo com volume, né? Vamos ver aqui. A Drew Barrymore também é mais famosa, assim. Ela tem Sol em Peixes, né? E ascendente em Gêmeos. Novamente, aparência de menos idade. E o rosto dela é muito engraçadinho, porque ela é fofinha. Ela tem bochecha, ela tem olhinho. Ela tem um nariz mais pontudinho e o queixo mais pontudinho, né? Testa pequena. Ela vai ter a Lua com Saturno. Lua em Câncer também pode aparentar bastante na aparência. O Sol em Peixes dela está angular, ela também tem Júpiter em Peixes e Vênus em Peixes. Então, uma aparência mais aquosa, mesmo com esses humanos na aparência, né? Porque o regente do ascendente Mercúrio, ele vai estar no signo de Aquário. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, que eu acho muito interessante. Aqui, ó, a Michelle Pfeiffer. Ela vai ter uma aparência geminiana, de pequenininha, mas o Sol em Touro, né? Vai trazer algumas características taurinas também, muito interessante. Vou dar uma olhada aqui nessa relação do ascendente em variados, mas com o Sol em Gêmeos, né? Olha o Donald Trump, ele vai ter uma aparência leonina, ele tem muita cara de leonino, você não tem cara de geminiano, né? Angelina Jolie, ela tem o ascendente em Câncer e o Sol em Gêmeos. Ela tem um rosto, assim, bem quadrado, mas ainda assim é uma relação bem canceriana. A Marilyn Monroe também ela é muito marcada nessa aparência leonina, muito forte, traços de leão, né? A sobrancelha, o olhar, o cabelo, tem muita cara de gato, cara de leão, né? O Johnny Depp, ele também vai ter traços leoninos, o rosto, no homem ele fica mais quadrado, no da mulher ele fica mais redondo, mas é uma carona, uma cara grande, né? A juba, o cabelo se destaca. E geralmente Gêmeos ele vai dessa possibilidade de mudar de papéis, né? De entonação, de interpretação, de facilidade de se mesclar. O Kanye West, ele vai ter aqui câncer, né? Então fica marcada essa relação, alguma coisa que pesa a água aquosa, né? Nicole Kidman, sempre carinha de criança, ela tem alguns traços de escorpião, os olhos são bem marcantes, né? Bem marcantes no caso da Nicole Kidman. Ela vai ter Júpiter em Leão. Vamos ver aqui. O Mercúrio em Câncer. Então vai ter esses traços um pouco aquosos, né? De clareza que vai trazer. Muitos atores e atrizes, né? A Natalie Portman também tem carinha de ascendente em Gêmeos, criança, mas o olhar bem marcante de escorpião.
Ah, o John Kennedy também cara de mais novo, né? E ele tem o ascendente em Libra, então é bastante signo humano envolvido. O Paul McCartney sempre parece que é um menininho, né? Tem cara de velho, de vovô já, mas tem traços bem mais joviais e mercuriais, né? Ele tem o ascendente em Virgem também, então é muito interessante isso. Olhos redondinhos, a boca menor, mais seca, né? Boca seca. Aqui ele é novo, né? A gente não vai ter a relação do horário para saber o ascendente. Pode ser touro, leão, um fixo, talvez, né? Não sei. Não tem muita definição. Mas é interessante porque é novo, né? Tem cara de mais novo ainda, ele é de 96, então tá com 27 anos já, né? Não sei se essa foto tá atualizada ou não. Enfim, gente, o do ascendente em Gêmeos não tem muito que a gente ficar aqui, ó, falando, né, a Naomi Campbell, ela vai ter o ascendente em Capricórnio. Olha como é um pouco mais sério o rosto dela. Mesmo jovial, é mais sério, uma cara de séria, né? Adriana Lima, ela vai ter o Sol em Gêmeos e o ascendente em Sagitário. Então, olha como é um pouco mais alongado e a boca ela ganha um certo destaque, né? Sagitário, a boca ganha um destaque. Enfim, gente, é muito interessante. O ascendente de Gêmeos não vai ter muitas características visíveis, além dessa relação de jovialidade, de algo um pouco mais de criança, muitas vezes, né? Uma certa inocência. Eu acho muito engraçado o exemplo que eu sempre falo volta e meia, né, do Saturno ascendente, eu fiz uns vídeos, né? E tem o Célio Barros, um astrólogo, provavelmente vocês conhecem, acompanham, mas ele tem uma cara de velho bebê, né? Eu acho muito interessante, porque ele tem, se eu não me engano, se eu não estou enganada, ascendente em Gêmeos com Saturno no ascendente. Então ele tem aquela cara que ao mesmo tempo parece mais novo do que realmente aparenta, mas uma cara muito séria, né? Eu poderia dar vários outros exemplos, porque é um posicionamento que repete muito na minha vida, assim. Tem muitas amigas, tem amiga, cliente, aluna, que tem esse posicionamento, né, de ascendente em Gêmeos com Saturno no ascendente, e fica parecendo um bebê bravo, assim. Eu acho muito bonitinho, bem engraçado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse é um ascendente mais curto, mais rápido para a gente falar. De qualquer forma, se você tem o ascendente em Gêmeos, tem o Sol em Gêmeos, dá uma olhada nos outros posicionamentos do seu mapa, um planeta angular, o regente ali, o Mercúrio, em qual signo que tá, para dar uma olhada nos outros vídeos também. E tem uma série aqui no canal, uma playlist com a aparência dos os planetas no ascendente, na verdade, os planetas no ascendente. Então vai ter Mercúrio, Vênus, nananã, que você pode olhar a angularidade. Ah, eu tenho Marte angular, Marte na 10. Então dá uma olhada no Marte no ascendente para dar uma olhada, porque algumas características pode ser semelhante. Lembrando que cada mapa é único, cada pessoa é única, então vai levar em consideração fatos genéticos, comportamentais, porque a gente vai ter, às vezes, algum hábito que vai trazer traços na aparência física, né? Vai ser expresso, porque o nosso rosto, ele é uma manifestação do que a gente está plantando, né? Eu fiz um vídeo também que está aqui no canal sobre o Sol em Touro, que eu falei sobre essa manifestação da matéria, é, essa manifestação no corpo físico, né, do espiritual, é muito interessante. É um vídeo que, mesmo que você não tenha nada em touro, é legal assistir por conhecimento. E tem vários outros vídeos aqui no canal que eu acho que vocês vão gostar, tanto sobre aparência e leitura de mapa, né? Mas vale uma leitura profissional, uma análise profissional. Então, se você quer ter uma consulta comigo, é só me mandar mensagem. Meu contato está sempre aqui na descrição de todos os vídeos. E é isso, até a próxima.